Hoje nós vamos começar a ler as nossas Bíblias, certo? A gente já fez alguma introdução, hoje vamos ler. Eu leio a minha e cada um de vocês vai ler a sua própria Bíblia, certo? Sugiro que vocês tenham na mão ou nas mãos uma caneta marca-textos, né, para destacar alguma frase, alguma palavra, enfim, coisas que interessem a vocês, que chamem a atenção, não é? Isso vai ajudar vocês a lerem as suas próprias Bíblias no futuro. Isso vai ajudar muito vocês a se lembrarem, então, de certas passagens bíblicas que irão marcar a sua atenção, certamente. Bem, a nossa primeira leitura, a leitura que nós vamos fazer juntos, diz respeito ao primeiro pecado cometido pelos nossos pais, primeiros pais, lá no passado. E eles falam do pecado original. Vamos nessa? Esse texto está em Gênesis. Gênesis é um livro que relata a criação do mundo, de tudo que existe no mundo. Fala, evidentemente, sobre a criação do próprio homem. Ali, nesse início, o homem e uma mulher viviam em perfeita harmonia com o seu Criador. Eles conversavam todos os dias, à noitinha, e nessa convivência o Senhor ia testando, ia os experimentando quanto à obediência deles, aquilo que Deus, o próprio Deus, orientava, ok? Porém, um belo dia, eles desobedeceram ao Senhor Deus. E por causa disso, os dois foram afastados, expulsos, completamente da companhia do Criador. Essa desobediência é o que nós chamamos de pecado. Desobedecer a Deus é um pecado. Fazer aquilo que ele proibia. E ao afastamento, a separação entre o homem e Deus, nós chamamos de morte. Morte espiritual. Deus já havia afirmado ao homem que se ele viesse a desobedecer, ele morreria. Nós sabemos que o salário, o pagamento do pecado é a morte. Mas o fato é que ele desobedeceu, ele e sua mulher, ambos desobedeceram. Deus, no entanto, já tinha elaborado, já tinha no coração um plano perfeito para que todos os homens e mulheres viessem a se reconciliar com ele e pudessem experimentar novamente uma vida feliz, uma vida cheia e plena em sua presença, a presença de Deus. Deus, no entanto, já tinha elaborado um plano perfeito. Esse plano visava que todos os homens e mulheres viessem a se reconciliar, fazer novamente amizade, não é? Ter uma comunhão novamente com Ele mesmo. E que assim esses homens e essas mulheres todos, né, nós, portanto, pudéssemos experimentar novamente uma vida feliz e plena na presença de Deus. Esse afastamento, finalmente, teria fim, né? Iria acabar. Essa separação entre o homem e Deus não existiria mais. E esse plano, sabe onde começa? Começa exatamente aqui, nessa leitura que nós vamos fazer hoje, nas promessas feitas nesta palavra de Deus. Prestem atenção, porque o que vamos ler é aquilo que Deus disse ao espírito maligno, ao inimigo, ao diabo, aquele que usou uma serpente para atrair, para enganar a mulher, e através de muitas mentiras. E esta, a mulher, por sua vez, influenciou seu marido, de tal forma que ambos desobedeceram, ambos pecaram contra o Senhor. Então, vamos lá. Vamos ler aquilo que está em Gênesis, capítulo 3, versículo 15. Quando o Senhor diz ao diabo o seguinte: eu farei que haja inimizade entre você e a mulher, e entre a sua descendência e o descendente dela. Ele lhe ferirá a cabeça, e você lhe ferirá o calcanhar. Marca esse texto aí com a caneta amarela, ok? Eu farei que haja inimizade entre você e a mulher, e entre a sua descendência e o descendente dela. Veja que está no singular.
né? O descendente, um descendente da mulher. Esse descendente vai esmagar a sua cabeça e você vai causar sofrimento ferindo o calcanhar. A promessa é que haveria sempre uma inimizade, uma divergência, uma luta, uma briga entre o bem e o mal, uma guerra entre a luz e as trevas. Sempre haveria isso. Também ficou certo nessa frase de Jesus prometido que um descendente de mulher iria perdoar o pecado, iria acabar com essa separação entre Deus e o homem, né? Iria abençoar o homem e destruir a morte tanto espiritual quanto física. O diabo iria causar grandes sofrimentos ao descendente da mulher, pois teria o seu calcanhar ferido. Mas a promessa diz que o descendente da mulher iria esmagar a cabeça da serpente, derrotando e deixando claro que, independente do pecado cometido pelo homem, Deus estava determinado a fazer com que este ser humano, nós, portanto, bem como toda a sua criação, enfim, toda a criação, a beleza da criação, viessem a chegar a um final feliz. A promessa também mostra que, como foi por influência da mulher que o homem caiu, seria através da mulher que a humanidade seria resgatada da ameaça da morte eterna. O texto fala sobre o descendente da mulher. O descendente da mulher. Isso nos dá a entender, então, que uma forma não é tão clara assim para quem vivesse naquela época, não iria entender, mas que aquele que viria a ser o Salvador do mundo nasceria através de uma mulher, apenas uma mulher, de forma virginal, ou seja, sem a participação do homem. Esta é a primeira promessa de Deus, falando da vinda futura, um futuro tão distante, de um Redentor, de toda a sua criação, né? Tanto a natureza quanto o homem. Precisamos lembrar que só houve um descendente de mulher que não foi gerado por homem. Estamos falando de Jesus Cristo. Vamos ver então, a partir de agora, nos próximos estudinhos, como é que esse plano termina, como é que ele se desenrolou ao longo do tempo e da história e como chegou na figura santa de Jesus Cristo. Certo assim? Então é isso, gente boa. Tchau, tchau.